Olá, boa noite. Bem-vindos ao 7º dia de entrevistas que o Jornal Diário Popular promove com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Para aproximar você, eleitor, das ideias, dos projetos que cada uma das chapas apresenta para governar o município pelos próximos 4 anos. Hoje nós vamos conversar com Tony Secchi, do PSB, conforme foi definido por sorteio realizado aqui no jornal, dia 20 de outubro, com os representantes dos partidos que aceitaram o nosso convite e estiveram presentes. Pela ordem, ainda teremos mais 2 entrevistas essa semana. Amanhã conversaremos com Fetter Júnior, do PP, e na sexta-feira com Dan Barbier, do PDT. As lives elas terão a duração de 1 hora e 15 minutos e 2 blocos de perguntas ao entrevistado, feitas por moradores. O Diário Popular foi às ruas e gravou essas perguntas, e também pelos candidatos. Perguntas essas que serão sorteadas aqui. O candidato será entrevistado por mim, sou Jarbas Tomaszewski, editor do Diário Popular, José Ricardo Castro, da coluna Espeto Corrido, e também Vinícius Peraça, o nosso editor de política. Boa noite, Zé. Boa noite, Vinícius. E também quero destacar o apoio que nós estamos tendo para a realização dessas lives da empresa Essenza Casa e Jardim, a quem nós agradecemos novamente. Vamos então dar início à entrevista com a apresentação do perfil do nosso convidado. Vamos ler o perfil, então, enviado pela assessoria do candidato. Tony de Siqueira Secchi, 29 anos, é presidente do PSB Pelotas e dirigente do PSB Nacional. É natural de Cristal, filho de família humilde, reside desde os 13 anos em Pelotas, quando mudou-se para estudar no KVG, onde formou-se como técnico agrícola. Atualmente conclui na Universidade Federal de Pelotas o curso de Gestão Pública. O início da trajetória política de Tony foi como presidente do Grêmio Estudantil do KVG. Depois assumiu a presidência, por mais 2 mandatos, do Diretório Central dos Estudantes da UFPEL. A condição de dirigente nacional do PSB possibilitou a Tony participação em governos do PSB de relevância nacional e na formulação do plano de governo de Eduardo Campos, candidato à presidência da República em 2014. Tony Secchi concorre ao lado de Renato Abreu, candidato a vice-prefeito filiado ao PCdoB. Renato tem 50 anos, é natural de Rio Grande e reside há 38 anos em Pelotas. É servidor do SANEP e presidente licenciado do SINSAPEL, o Sindicato dos Servidores Municipais do Saneamento Básico de Pelotas. Tony Secchi e Renato Abreu representam a coligação Pelotas Tem Jeito. Tá. Boa noite, Tony. Tony, a gente quer iniciar essa conversa contigo fazendo o seguinte questionamento. Ao ler o teu programa de governo, se percebe que tudo é bastante concentrado em cenários que mexem direto com a economia da cidade. Significa que tu vai precisar de muito recurso. Essa é a percepção que se tem. Muito recurso para tirar tudo do papel. Natural, né? Mas se destaca isso no teu programa, assim. Então a gente quer saber que fórmula é essa que, pelo que a gente percebeu, nenhum candidato se arriscou até agora a apresentar, porque a gente sabe que o orçamento municipal vem passando os últimos anos por sérios comprometimentos. Boa noite. Uma boa noite a todos e todas que nos acompanham. Para mim uma alegria estar aqui no Jornal Diário Popular, celebrando a democracia, a gente conversando sobre o futuro da nossa cidade, uma cidade que já foi referência a nível nacional, tanto na economia, tanto na história que ela tem construída, e com certeza um debate democrático se faz muito importante para que a gente possa conhecer as diversas visões sobre a nossa cidade. Essa pergunta, Jarbas, ela é muito interessante, porque primeiramente eu quero ser realmente um prefeito ousado, um prefeito criativo, que busque soluções para a nossa cidade. Nós esperamos há mais de 16 anos uma fórmula mágica para reativar a economia do nosso município. Nós esperamos há 16 anos que uma grande fábrica caia do céu ou que venha uma grande empresa para a nossa cidade, e nós não tivemos nenhum anúncio, porque Pelotas não tem um ambiente favorável. Eu quero lembrar o telespectador que antes mesmo da pandemia, que hoje é justificativa para toda a nossa crise econômica, a Prefeitura de Pelotas já passava por dificuldades. Primeiro pelo endividamento que se acirrou, principalmente agora no governo Paula, e também pelo até mesmo o parcelamento de salário dos servidores, que foi feito antes mesmo da pandemia. Um outro dado importante de se trazer, que antes da pandemia, antes do pico, antes de abril, nós tivemos 4.000 desempregados em Pelotas antes mesmo da pandemia do coronavírus, ou seja, eu defendo que o nosso modelo de desenvolvimento está muito errado.
Errado no sentido porque o mundo mudou, a indústria mudou, a gente fica defendendo muitas vezes que as indústrias tradicionais, as indústrias ligadas à agroindústria, ligado, digamos assim, ao agronegócio, possam ser a salvação da nossa cidade. É ótimo, nós temos diversas empresas e temos que manter. Mas o PSB a nível nacional faz um debate muito importante sobre a economia criativa como estratégia de desenvolvimento. Eu quero dar um exemplo de um telefone, por exemplo. Um telefone hoje, digamos que ele tenha um valor de R$3.000, um telefone comum que a gente utiliza. A carcaça dele, o plástico, que representa a velha indústria, que é o metal, o plástico, etc., ele vale em torno de 30% do valor. E o que vale 70% é a tecnologia embarcada, os aplicativos. E Pelotas engatinha muito nessa nova indústria ligada à tecnologia. Eu quero trazer o exemplo de Florianópolis, que avança muito nesse sentido da tecnologia. A própria China, que hoje é a potência mundial na questão da tecnologia, está assumindo inclusive a liderança nacional, está focando exclusivamente na nova indústria tecnológica. Eu tenho uma proposta, Jarbas, no meu plano de governo, que se refere ao IPTU verde. Eu quero dar um desconto no IPTU para todas as novas residências, novas construções, que, por exemplo, colocarem painéis solares nessas construções. As pessoas me perguntam, Tony, mas como é que tu vai abrir mão de receita no IPTU? Mas eu quero fazer uma outra pergunta e devolvo para o telespectador, devolvo para vocês. Se nós anunciássemos, por exemplo, uma medida como essa, qual seria a primeira empresa a se instalar em Pelotas ou ser construída aqui na cidade? Obviamente com uma indústria de painel solar. E essa nova indústria que eu quero na cidade, uma indústria com valor agregado, com questões tecnológicas, que tem um valor muito mais alto. E nós temos condições para isso, nós temos uma universidade federal que forma muita gente, e o perfil da juventude com a minha idade de 27, 28, 29, que é recém-formado, eu tive diversos amigos que foram para Santa Catarina, porque Florianópolis é uma cidade tecnológica, é uma cidade que tem uma mão de obra muito jovem e precisa importar pessoas, e Pelotas, mesmo com a sua localização geográfica, mesmo com a Universidade Federal, com o Instituto Federal, não consegue aproveitar essa nossa mão de obra com capacidade. Um exemplo é o Parque Tecnológico. Nós tivemos diversas empresas que começaram com investimento de 10 mil da universidade e hoje vale mais de R$1 milhão, né? Como um exemplo do Donamade, que é um aplicativo que foi criado dentro do Parque Tecnológico. Então eu quero incentivar a nossa juventude a investir na cidade e ficar por aqui. Não, candidato, o senhor falou aí de atração de indústrias, enfim, mas acredito que tenha sido também um pouco do que o Jarbas perguntou, é que vários dos seus projetos eles envolvem recursos públicos do município. Exato. Já numa etapa inicial. Uhum. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, que no seu plano de governo o senhor cita como uma medida para enfrentar a crise e ajudar as famílias de Pelotas, criar um programa nos moldes do Bolsa Família, só que municipal, que dobrasse o valor do Bolsa Família. Então é como se a Prefeitura de Pelotas custeasse para dentro dos seus beneficiários aqui um Bolsa Família extra, né? Só que, por exemplo, aqui em Pelotas hoje a gente tem mais de 6 mil famílias. Agora em outubro a gente teve quase 6.900 famílias, se não me engano, recebendo o Bolsa Família. Dá mais de R$1,5 milhão que entraram no governo federal. Como a Prefeitura teria mais R$1,5 milhão para colocar em cima? De onde viriam esses recursos? Vinícius, é muito fácil. Até para complementar a resposta anterior, a primeira coisa e lógica das cidades com mais de 200 mil habitantes, Pelotas é uma das únicas que não tem um escritório de projetos em Brasília. E lá está concentrado todos os projetos a nível de governo federal. A gente tem um deputado federal que manda emendas para cá, beleza, mas Pelotas tem que estar lá acompanhando os editais, escrevendo projetos na área da assistência social. Nós perdemos diversos projetos por não ter prazo, por não ter construção de projetos. E uma outra questão que eu digo é a reorganização da máquina pública. Por exemplo, Pelotas hoje leva todo o lixo lá para Candiota. A gente paga por quilo. 80% do que é levado para Candiota e pago por quilo é resto de obra, tijolo, ferro, que pesa muito. Poxa, por que a gente vai pagar por quilo lá para Candiota, para um aterro sanitário? Um outro gasto. Pelotas gasta R$6 milhões por ano em aluguéis de prédio. Tu não precisa ser engenheiro para saber que com 6 milhões em um ano eu construo um centro administrativo para a prefeitura com mais de 10 andares. É uma média de um prédio de 10 andares, 6 milhões a gente gasta por mês isso. Mas enfim, eu não quero entrar nesse detalhe dos aluguéis, porque é muito interesse de famílias ligados à prefeitura, etc, etc.
mas digamos assim, é um rabo preso que se tem há muito tempo na nossa cidade. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Se tiver que entregar os prédios que não são utilizados, uma outra questão também, o número de cargos de confiança hoje. Se a gente contar 13º, se nós contarmos os gastos com recursos humanos, porque para administrar 600 cargos de confiança, tem funcionários que ficam no recursos humanos, fazendo o planilhamento, etc. Tem um gasto elevado. Se eu cortar a metade, que vai sobrar em torno de 10 milhões de reais para a prefeitura, eu banco todo o transporte que eu quero fazer a R$2 na cidade, porque pelos índices que eu tenho calculado já, isso daria em torno de 10 milhões de reais esse subsídio. Nós temos um gasto imenso com aluguel de frota de carro alugado para a prefeitura. Poxa, grandes cidades, se o cidadão comum utiliza a Uber, por que um secretário, um funcionário da prefeitura não pode ter um convênio com o Uber, por exemplo, fazer uma pequena viagem e chamar um Uber ali? Existem convênios para isso. Com certeza a gente vai conseguir gerar uma economia muito grande na nossa cidade. Nós temos diversos outros fatores também, que é a questão da prioridade, Vinícius. Hoje não sobra dinheiro para a gente investir no que mais importa no ponto de vista do PSB, que são as pessoas, que são as vilas, que são os bairros. Se eu tiver que cortar dinheiro do meu salário, do salário dos secretários, para fazer uma defesa das pessoas que mais precisam, é inadmissível hoje. Vocês que andam na sinaleira das nossas cidades, a miséria voltou em Pelotas. Toda sinaleira hoje tem uma pessoa em situação de rua com dificuldade pedindo ajuda. Olha as marquises dos nossos prédios com os moradores morando embaixo de marquises. Isso voltou. Há quanto tempo a gente não viu em Pelotas? Então o gasto na assistência social no nosso governo vai ser prioridade. Pode ter certeza. O senhor falou há pouco e disse que não gostaria de se aprofundar um pouco a questão dos aluguéis e falou em interesses que envolve famílias da cidade. O senhor já tem um levantamento, um indicativo de que quantos prédios a prefeitura tem alugados que seriam de propriedade de famílias com vínculos com a prefeitura, com administradores da prefeitura? Olha, Zé, assim, seria talvez leviano da minha parte citar nomes aqui, até porque as pessoas não estão aqui para se defender, mas tem diversos prédios que a gente não vê o preço que se paga no aluguel correspondente à necessidade da prefeitura. Obviamente que eu não tenho como chegar no dia 1º de janeiro e fazer um canetaço e entregar os prédios, até porque a gente precisa se preparar. Sim. Mas eu tenho certeza aí que em 6 meses, 1 ano, a gente consegue resolver essa situação e entregar esses prédios. É um custo elevadíssimo. Para entregar um prédio, por exemplo, precisa reformar, precisa ter toda uma estrutura. Hoje a gente vê quem passa ali na prefeitura, na sede da prefeitura, ali no Paço Municipal, o prédio está caindo. Pelo amor de Deus, um prédio histórico na frente da praça, no centro histórico da nossa cidade. A prefeita entra todos os dias pela porta da prefeitura e a marquise está caindo. Então, assim, eu quero priorizar a entrega desses prédios porque a gente vai economizar, eu vou conseguir bancar outros programas voltados à assistência social na nossa cidade e também, assim, o gasto em assistência social, ele não é um gasto para o município, é um investimento. Porque digamos assim, que a prefeitura dê R$600 aí nesse programa, por exemplo, para complementar o Bolsa Família. Não daria 600, R$300. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai comprar no mercado da esquina, ela vai vir no centro comprar uma roupa, ela vai ir num bar tomar uma cerveja, ou seja, esse dinheiro ele volta para o município muito rapidamente através dos impostos. As pessoas com esse dinheiro vão pagar a conta do Sanep. Então não é um gasto da prefeitura, a gente só vai estar estimulando a circulação de dinheiro e a recuperação econômica da nossa cidade. Dentro dessa, perdão, Jarbas, mas dentro dessa visão ainda, o senhor fala numa economia ano de cerca de 6 milhões com os aluguéis, né? Daria uma faixa de, arredondando R$500 mil mês com esses aluguéis. Para chegar nessa redução, e também no caso dos CCs, o senhor obrigatoriamente teria que fazer uma reforma administrativa com redução, como o senhor falou, de CCs, de secretarias, e também dá para colocar 2, 3 secretarias no mesmo endereço. Mas é isso que eu quero entender. Não é só vou deixar de pagar o aluguel, tem uma unidade da prefeitura naquele prédio. Para onde vão essas unidades? Nesse período em que se deixará de pagar o aluguel? Eu quero construir um centro administrativo para a nossa prefeitura, vou colocar o fim da linha de todos os ônibus nesse centro administrativo, justamente para facilitar o acesso da prefeitura, das pessoas à nossa prefeitura.
Eu não tenho aqui programado em quanto tempo a gente poderia construir esse centro administrativo, mas a gente vê obras muito rápidas na nossa cidade. Hoje, obras pré-montadas que já vêm com os blocos, eu tenho certeza que em 8 meses, tendo vontade política, a gente consegue construir um centro administrativo e economizar a partir do 2º ano muitos recursos, né, na questão dos aluguéis. Então, assim, obviamente que é uma discussão, a gente pode pensar na possibilidade de parcerias público-privadas, eu não tenho preconceito nenhum. É isso que eu ia lhe perguntar, porque já existe um projeto, uma PPP para fazer um centro administrativo. Não andou ainda, mas existe essa proposta, foi apresentado. O senhor poderia dar continuidade a ela? Assim, eu não tenho preconceito com parceria público-privada quando ela tem uma transparência. A prefeita queria entregar a nossa concessão de iluminação pública por 35 anos para uma empresa desconhecida, uma empresa que não era aqui nem de Pelotas, sendo que com 1 ano da taxa de iluminação, eu compraria toda a iluminação de LED, todos os braços e bancaria com recurso de 1 ano toda a mudança de iluminação de LED. Eu sou contra a parceria público-privadas com cartas marcadas, né, com entregar por 35 anos. Eu tenho diversas propostas de parceria público-privadas, da publicidade das nossas paradas de ônibus, por exemplo. Poxa, Pelotas não trabalha isso. As pessoas, Vinícius, me atacam na rua, assim, porque aqui em Pelotas a gente construiu um jeito, ó, não tem como fazer, não tem dinheiro, isso é impossível. Porque há muito tempo a nossa população é iludida. O Eduardo Leite prometeu há 8 anos atrás a entrega de 3 UPAs. Hoje a gente está tendo a realidade de 1 UPA. O Eduardo Leite prometeu a entrega de 14 escolas de educação infantil. A prefeita entregou 1, tem mais 3 prontas, não vou ser injusto, mas são 4 de 14 entregues. Então, assim, é muito difícil acreditar, mas eu quero construir um fundo do transporte público que inclua a grana das publicidades das paradas de ônibus, a grana da publicidade dos próprios ônibus, e subsídio da própria prefeitura para conseguir bancar esse transporte a R$2, que outras cidades já estão fazendo. A gente precisa mudar a concepção de transporte. Imagina um desempregado hoje ter que ter R$8 na carteira para vir no centro entregar um currículo. É inadmissível. O senhor acha que esse subsídio que a prefeitura, que o senhor coloca no seu programa, ele é suficiente para fazer com que a tarifa caia para R$2? Só isso é suficiente? Fim da frota de carros alugados, fim dos aluguéis, redução de CCs, é suficiente? Só o corte de metade dos cargos de confiança e as verbas de publicidade ao banco e sobra dinheiro. Eu vou te trazer um dado, Jarbas. No ano passado, nesse mesmo mês que nós estamos vivendo, nós tínhamos 1.400.000 passageiros por mês no transporte coletivo de Pelotas. Com a pandemia e com o preço do Uber, que está praticamente o mesmo preço da passagem, os passageiros em Pelotas caíram para 300.000. Então é uma questão de lógica. Quem nos acompanha, quanto menos pessoas utilizarem o transporte público, mais caro ele vai ficar. O Diário Popular, inclusive, noticiou uma possibilidade de um aumento. Se aumentar o preço que eles estão querendo, pode entregar a frota, ninguém mais vai andar de ônibus. Não tem qualidade, não tem cumprimento de horário, o preço é um absurdo. Então eu quero ter uma medida ousada para reconquistar as pessoas para utilizarem o transporte público pós-pandemia. Não é agora na pandemia, até porque, enfim, a gente espera ter uma vacina aí talvez em janeiro, fevereiro, março. Então, após a pandemia, eu quero estimular as pessoas a utilizarem o ônibus novamente por uma questão de concepção. Primeiro, uma questão ambiental. Segundo, uma questão de congestionamento. Pelotas aumentando o preço do ônibus, como vem sendo nos últimos anos, está andando na contramão do mundo inteiro, que está estimulando o transporte coletivo. Mas dentro dessa sua visão de não reajustar a tarifa do transporte coletivo, como é que ficaria o pagamento do salário do cobrador, do motorista, do pneu, do diesel, do IPVA, de tudo isso aí? Da onde é que seria imposto o ISSQN das empresas? Assim, Zé, eu tenho conversado com os empresários do transporte coletivo de Pelotas, conversado informalmente para entender as planilhas, etc. Seria a salvação das empresas essa minha proposta, porque eles não dependeriam nem do troco, a prefeitura pagaria diretamente lá para a empresa. Quando eu falo em redução a R$2, não é descontar das empresas. Eu quero negociar uma redução, todo mundo acho que precisa fazer a sua parte, porque, por exemplo, eles têm 300.000 passageiros hoje. A gente reduzindo para R$2, em 2 meses a gente vai voltar a ter 1 milhão de passageiros de novo, ou seja,
eles vão diminuir uma porcentagem desse valor, que seja 50 centavos, 80, 60, 40, eu tenho que negociar com eles exatamente, mas eles vão ganhar na quantidade, eles vão voltar a reconquistar as pessoas para utilizar o transporte público. E o restante a prefeitura entraria como subsídio, pagando diretamente, ou seja, o cobrador não tem preocupação nenhuma, porque inclusive as empresas vão precisar recontratar esses cobradores e motoristas que foram demitidos, porque o fluxo do transporte ele vai voltar, né, com essa proposta. Hoje a tarifa do transporte coletivo é R$ 4,00 aqui em Pelotas. Esse número de R$ 2,00 a tarifa, como é que o senhor chegou nele? O senhor tem uma planilha que fez um cálculo, reduz aqui, reduz ali, reduz acolá, chegamos em 2 ou foi um número aleatório aí? Eu até complemento porque essa função da planilha, o que a gente tem visto outros candidatos reclamar e a Câmara de Vereadores muitas vezes reclamar é que não se tem transparência na planilha para saber quantas empresas estão ganhando, quantas não estão ganhando. É uma reclamação muito comum, que quem acompanha a Câmara e acompanha discursos políticos aqui sabe como é que é. Como é que o senhor chegou a esse valor, sendo que, em tese, como é uma reclamação corrente, não se tem a transparência sobre os números? Isso, pelo que eu conversei com o consórcio, com membros do consórcio, como vou repetir, no ano passado, nesse mesmo mês, nós tínhamos 1.400.000 passageiros por mês, em torno, em média, né? Não é um valor exatamente porque, enfim, eu não tenho acesso também, mas em conversas informais. E esse valor ele reduziu, basta ver as garagens, estão cheias de ônibus sem circulação, cobradores e motoristas demitidos. Se a gente tem 300.000 passageiros, a prefeitura subsidiar em torno de 1,20, isso daria em torno de R$ 400.000 por mês. Só que eu já estou prevendo um aumento novamente, porque se a gente baixar para R$ 2,00, as pessoas vão voltar a andar de ônibus. Então, por exemplo, se eu subsidiar 1,20 por passagem, 1,40 em 1 milhão, esse valor ele varia de 10 milhões a 14 milhões. E com a redução dos cargos de confiança, eu economizo 10. Com a publicidade eu tenho condições, até visto em outras cidades, por exemplo, eu tenho condições de arrecadar em torno de 2 milhões no ano também com publicidade. Quem passa, por exemplo, no trecho, vê uma parada totalmente reformada lá pelo supermercado, pelo trecho, uma parada linda, iluminada, bonita, aquilo a gente pode cobrar. Quantas paradas na cidade a gente pode ter essa parceria público-privada para reformar, para dar uma qualidade na parada de ônibus e para colocar recursos para esse nosso fundo do transporte coletivo. E não é uma ilusão, gente, Goiânia está fazendo isso, Porto Alegre está discutindo, quem conhece São Paulo sabe que a linha de ônibus lá é muito maior e o preço muito mais justo. Ou seja, essa nossa proposta ela vai ser uma salvação para o transporte coletivo em Pelotas. Tônia, a afirmação que tu faz de que é possível ter ônibus a R$ 2,00, eu transformei em pergunta e fiz hoje à tarde numa conversa que eu tive com um representante do consórcio. É possível ter passagem a R$ 2,00? A resposta que eu tive, que me surpreendeu até, sim, é possível. Porém, com argumentos um pouco diferentes do que tu coloca. É preciso considerar que de 1.700.000 passageiros mês que usam, 800.000 não pagam um centavo. São estudantes, são idosos. São quase 50%. São quase 50%. Tem que se considerar que numa passagem a R$ 2,00, tu tem que tirar 80 centavos para pagar o cobrador. Já cai para 1,20. O subsídio da prefeitura aumenta. Tem que se considerar que hoje aos domingos, não se está pagando o óleo diesel do ônibus que circula em Pelotas, devido à queda drástica em função da pandemia. Ok, assim, são vários os fatores, tem que se considerar a isenção de ISS, entre outros impostos. Tudo isso foi passado para mim pelo consórcio, assim. E à medida que eles falavam, os R$ 4,00 foram caindo, mas é um pouco diferente do que tu propõe, assim, sabe? Existe uma doação muito maior, um sacrifício muito maior por parte da prefeitura, se realmente quiser. Eu torço para que possa ser possível, até menos de R$ 2,00, se for possível, né? O povo ganha, assim, né? Mas nos parece uma fórmula mais complexa do que apenas tirar dos CCs e dos aluguéis. Mas assim, Jarbas, até para quem está em casa nos entender, né, hoje é R$ 4,00 o valor. Eles não, eu também, as empresas, obviamente, que o interesse delas é o lucro, é para isso que as empresas existem. Mas eles não têm, eu no máximo, se eles não quiserem reduzir em nada, eu vou precisar subsidiar R$ 2,00 em cada passagem. E isso eu estou falando dos pagantes.
Que se a gente for desses 300 mil que hoje estão utilizando, como tu bem colocou, tem os estudantes que já pagam praticamente a metade e os idosos que não pagam. Eu vou subsidiar dos pagantes. Então, assim, como é que eles vão aumentar essa conta? Não existe. Muita gente dizia que era impossível, por exemplo, com o transporte rural. Só que lá é muito maior o subsídio ainda. Tem passagens na zona rural que chegavam a ser R$14, que o município está subsidiando R$10. Então, assim, no meu ponto de vista, é uma prioridade, Jarbas, porque eu vou acelerar a retomada econômica de Pelotas. Porque tu, por exemplo, tu é um cidadão que usa ônibus, R$8. Se eu vou te cobrar simplesmente R$4, o que tu vai fazer com os outros R$4? Como o exemplo que eu dei para o Peraça lá no início. Eu vou usar no bar da esquina, eu vou vir no centro, vou comprar um algodão doce, vou comprar um cachorro quente, ou seja, vai acelerar nossa retomada econômica, o município vai passar a arrecadar mais, ou seja, é um estímulo para a nossa retomada econômica. Podem ter certeza, é possível. Jarbas, vocês acompanham já a política há um bom tempo. Eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFPEL e lá para o Campus Capão do Leão tinha a empresa Santa Silvana que fazia a linha. Eu, na época, defendia, desde o movimento Pé na Catraca, quando era um pouquinho mais rebelde, eu continuo sendo rebelde porque eu tenho posições, vamos dizer assim, criativas, mais firmes, que muitos dizem que não dá para se realizar, mas lá na UFPEL também diziam, não dá, é uma loucura, a UFPEL não tem orçamento, como o reitor vai comprar uma frota de 30 ônibus, não tem de onde tirar, não tem como fazer. O Pedro Alau me procurou na época, Tony, eu preciso tu na minha campanha. Eu digo, olha, Pedro, eu te apoio, mas eu preciso que tu incorpore essa proposta no teu plano de governo. Mas não foi antes? Não, foi o Pedro. Federal? Foi o Pedro. Foi o Pedro. Mas sim, teve uma compra grande de Isso, ônibus, ele comprou a frota de ônibus e está lá. Hoje é uma realidade. E melhorou a qualidade, porque está proibido pessoas em pé. A universidade gerencia esse próprio transporte. E se as empresas, obviamente, elas vão querer conversar, porque elas estão tomando prejuízo agora na pandemia. E daí só que essa minha proposta levantou, por exemplo, a insatisfação de alguns Ubers. Ah, porque é uma sacanagem, porque as pessoas vão parar de usar Uber para voltar a andar de ônibus e tal. Mas eu quero também tranquilizar os motoristas de Uber e de aplicativos que a tarifa dinâmica ela vai subir um pouco porque a procura vai ser menor. Só que para compensar isso, como eu falei lá no início, eu vou entregar o aluguel de carros da prefeitura, que a prefeitura tem um gasto imenso. Hoje um secretário vai fazer uma visita, fica o motorista o dia inteiro no ar-condicionado para esperar o carro geladinho ali para ele entrar, e eu falo isso porque eu já fui secretário, sei como é. Então a gente vai economizar e eu vou contratar Uber e taxista para fazer essas pequenas viagens para a prefeitura através de convênio. Para encerrar essa questão do transporte coletivo, de minha parte pelo menos, mas só pegando um hiato aí, os carros que os secretários usam hoje da prefeitura, eles não são frota própria ou são carros alugados com o logo da prefeitura? É misto. Tem carros alugados e carros da prefeitura. Da prefeitura. São mistos. Bueno, voltando à questão da passagem a R$2. Quando encerrar? Não, é para encerrar agora. Agora eu fiz mas o hiato. É importante para mim esclarecer. Eu fiz o hiato da frota. Quando o senhor falou que tinha na sua proposta a tarifa de R$2, eu lembrei da candidatura do ex-prefeito Irajá, que prometeu o ônibus zero, com tarifa zero. E que o Vale Transporte, comprado pelas empresas, seria o subsídio, seria quem pagaria toda a despesa do sistema. Não deu. Seguiu o padrão tradicional dessa questão do ônibus da tarifa. Numa possível administração sua como prefeito, se não conseguir fazer os R$2, o senhor como é que... Eu renuncio meu mandato se eu não conseguir. Se eu assumir a prefeitura no primeiro mês, eu coloco em prática ou renuncio. Está registrado aqui. E seja com as empresas, seja comprando frota própria, porque é uma questão de concepção, Zé. Hoje a gente está andando na contramão, todo mundo andando para o transporte coletivo, todo mundo andando no sentido do meio ambiente, de preservação ambiental. Não é um valor imenso. Se nós estivéssemos falando de 100 milhões, de 200 milhões, eu concordo a dificuldade. Gente, mas com 20 milhões eu resolvo. Se as empresas não quiserem, com 20 milhões a prefeitura compra uma frota própria e faz gratuito, ou faz a R$1. Não existe, assim, é uma questão de querer fazer, Zé, no meu ponto de vista. Eu posso estar sendo radical demais, mas eu acho que a decisão é postura de prefeito, sabe? É postura. A gente vê coisas acontecendo, por exemplo,
E eu falo isso, quero mostrar para o nosso telespectador que está nos ouvindo, que é uma questão de prioridade da prefeitura. Né? Agora, por exemplo, teve o anúncio aí eu até vou rir assim, porque é uma questão, enfim, pessoal assim que eu levo. O deputado Daniel anunciou uma emenda para o asfaltamento da rua General Teles. A rua ali que cruza os degraus ali, que tem o posto São José, etc. Acho que em torno de R$1 milhão, eu não recordo meio valor, 800 mil, R$1 milhão. Gente, qual a necessidade da rua General Teles ser asfaltada? Não é linha de ônibus, não tem um posto de saúde, não tem uma escola. Enquanto as nossas vias nos bairros aí, nas ruas de escola, o meu filho, por exemplo, estuda em escola pública, estudava ali na escolinha do Cruzeiro, na José Lins do Rego, é uma ruazinha de uma quadra que tem um posto de saúde, que tem a escola. É a pior rua da cidade, é a pior, é um buraco, poeira, barro. Então, assim, eu digo a questão do governo do PSDB é a falta de prioridade com as pessoas. Eu sou socialista, eu acredito que a gente tem que investir fortemente na assistência social, ainda mais no momento de pandemia, e nos direitos da população. O senhor fala em fazer um programa de caça-talentos para buscar dentro da iniciativa pública, mas também privada, pessoas qualificadas para exercer essa função, assim. Dos secretários. Dos secretários, assim. Não conseguiria preencher isso com a maioria da iniciativa pública, do serviço público? O senhor vê necessidade disso, de buscar junto, não vou falar empresariado, mas na iniciativa privada, esses cérebros? Não, assim, o que eu quero falar, caça-talentos também estão incluídos servidores públicos. É que aqui em Pelotas, assim, a questão de secretário, Jarbas, eu fui secretário a convite da prefeita, como todo mundo sabe, nós apoiamos a Paulo na outra eleição, a gente rompeu com ela aí no momento da criação da taxa da iluminação, que nós fomos contra. Eu saí do governo um pouco antes, porque foi totalmente apagado dentro do governo. A gente tem um governo muito envelhecido. O secretário mais novo que eu conheço deve ter em torno de 45, 50 anos. A prefeitura não utiliza os nossos jovens talentos. Eu quero criar um programa de caça-talento justamente para colocar a pessoa certa no lugar certo. Aqui em Pelotas, atualmente, nos últimos 16 anos, para ser secretário, tu tem que ter uma coisa no currículo. Que todos têm. Ter quebrado alguma empresa e não ter dado certo na iniciativa privada. Essa é a realidade dos secretários, da grande maioria, para não fazer injustiça. Outra questão também, Jarbas, secretários trabalham um turno. Secretário ganha lá seus 11, 12 mil e trabalha um turno na prefeitura, não tem como dar certo, não tem como dar certo. Secretário no meu governo vai ficar à disposição 24 horas. Eu vou enlouquecer se eu ver alguma situação e não conseguir resolver. A prefeita morou os 4 anos do mandato na frente da Praça Coronel Pedro Osório ali. Enfim, ela se mudou agora para um apartamento para uma casa muito chique aí na nossa cidade, lá num condomínio de pessoas com alto poder aquisitivo. Mas ela morou 4 anos na frente da Praça Coronel Pedro Osório. A Praça Coronel Pedro Osório passou os 4 anos na escuridão, no breu, escuridão, agora que estão iluminando a praça. Eu encontrei uma senhora, Jarbas, que trupicou e quebrou o pé na frente da casa da prefeita num buraco na calçada. Poxa, se eu for prefeito eu ia enlouquecer, pelo amor de Deus. Todos os dias eu vendo uma praça escura na frente da minha casa. Então, o que eu digo assim, a falta de sensibilidade. Então, com esse programa Caça-Talentos, eu quero botar pessoas dinâmicas, pessoas que têm uma certa experiência e mesclar. Obviamente que a experiência é muito importante, o meu vice é um cara experiente, que fecha o perfil comigo. Eu sou um cara mais criativo, um cara mais ousado e equilibrar, porque a gente precisa mesclar. Ter pessoas jovens que recém estão se formando na universidade, que têm criatividade, que estão com vontade, que não se importam de dormir 4, 5 horas por noite, que nem eu faço agora na campanha, que muita gente até ri das minhas olheiras assim, mas eu estou num intensivo muito grande fazendo campanha, estudando, mas eu quero mesclar, eu quero trazer jovens talentos, pode ser de outra cidade, mas nós vamos valorizar o que a gente tem de melhor aqui na nossa cidade. Candidato, eu queria agora mudar um pouco o assunto para falar de saúde. O senhor citou de passagem aí, os projetos para as UPAs aqui em Pelotas. No seu plano de governo, o senhor cita como metas, se for eleito, implantar mais 2 UPAs na cidade. Isso. Uma no Fragata e uma na Zona Norte, é isso? Isso. Pois é, eu queria saber como o senhor pretende implantar essas 2 UPAs, porque o que a gente tem visto Brasil afora, e aí não só Pelotas, tem uma UPA na Bento, que enfim já foi
anunciada como um centro materno-infantil, virou centro Covid, agora pode vir a ser o pronto-socorro regional. Mas, de fato, uma UPA ela não se tornou porque a gente viu em nível nacional que o projeto das UPAs foi se esvaziando e as prefeituras reclamam que não tem como manter as UPAs ou como concluir. De onde o senhor tiraria recursos para fazer 2 UPAs se o próprio governo federal já não leva o projeto de construir novas UPAs tão a sério assim? Assim, uma questão muito importante, assim, que a gente tem falado de orçamento, tem falado de recursos, mas assim, até para o telespectador também ter conhecimento. O orçamento da nossa cidade hoje, ela gira em torno de 1 bilhão e 400 milhões de tudo que ela arrecada. Nós temos um outro ente aqui na nossa cidade, tão importante quanto a prefeitura, que é a Universidade Federal de Pelotas, que tem um orçamento muito parecido com o da cidade, 1 bilhão e 100 milhões, anos são 900 milhões, em alguns momentos ali no Reúne chegou a ter um orçamento um pouquinho maior que o da cidade. Eu quero integrar justamente esse orçamento da cidade com o da universidade. Eu quero trazer a universidade para gerenciar os postos de saúde junto com a prefeitura. Eu quero trazer a universidade, por exemplo, Peraça, para administrar as escolas em tempo integral junto com a prefeitura, para justamente a gente ter o cruzamento desses orçamentos, utilizar os nossos estudantes de medicina, os nossos estudantes de enfermagem, nas escolas de tempo integral, os estudantes de pedagogia, de agronomia para ajudar na questão da horta orgânica, de educação física, ou seja, nós temos um potencial muito grande e tem muitos alunos da universidade, por exemplo, que não tem lugar nem para fazer estágio. A questão da UPA, a grande dificuldade dela não é a construção da UPA, é justamente a manutenção, a mão de obra, o pessoal. Eu fazendo essa integração com a universidade fica tudo mais fácil. Só que hoje, inclusive, a prefeita, eu vou aproveitar para falar, ela falou numa live, se o reitor quiser dar pitaco, ela falou, tenho gravado, se alguém duvidar eu posso postar nas minhas redes sociais. Mais ou menos assim, vou botar umas aspas, mas com mais ou menos. Se o reitor quiser dar pitaco, ele que se candidate a prefeito. Gente, pelo amor de Deus, a universidade tem o mesmo orçamento da cidade, é um ente conhecido nacionalmente, internacionalmente, pode colaborar com a cidade. Eu entendo que o reitor era um pouco, por exemplo, nesse tema da saúde pública e da pandemia, um pouco mais firme no posicionamento da questão de lockdown e etc. Pô, mas conversa, senta, olha, reitor, eu não tenho como fechar o comércio, mas vamos ampliar, vamos fazer um atendimento noturno para evitar aglomeração. Olha, reitor, eu não tenho como fazer um lockdown agora, mas eu quero talvez ampliar assim, para algum tipo de comércio só funcionar à noite. A prefeita anunciou o lockdown aqui na nossa cidade. O que tu fez? O que o Jarbas fez? O que o Zé fez? O que a população inteira de Pelotas fez? Foi correndo para o supermercado. Eu encontrei Pelotas inteira no supermercado, porque eu fui me abastecer, comprar coisas no mercado, ou seja, um lockdown às avessas, que não adiantou de nada. Então, assim, eu quero trazer a universidade para gerenciar principalmente a área da saúde. Obviamente que eu não tenho como prometer um hospital, até porque nem o governador tem. Ele prometeu um hospital de pronto-socorro, mas não tem nem previsão orçamentária. E eu estou chamando de estelionato eleitoral o que o Eduardo Leite fez aqui na nossa cidade, de apresentar ele que é um governador de todos. A gente vai ter o hospital, governador, até se tu estiver nos acompanhando, somente se a Paula ganhar? Eu acredito que não. Então, essa proposta da Paula do hospital, e se realmente for uma proposta séria, qualquer prefeito que venha ganhar vai ter esse hospital de pronto-socorro, porque nós levamos quantas décadas para ter um governador aqui da nossa cidade. Então, é muito importante essa questão que tu coloca, Vinícius. Mas eu quero trabalhar junto com a universidade. Um orçamento imenso, 1 bilhão de reais. Inteligência também, né? Inteligência, mão de obra, os estudantes, os professores. É que eu pergunto para o senhor como fazer para construir, porque, ok, o senhor disse que o grande problema não é construir um prédio. Individualmente, talvez construir uma UPA não seja algo tão caro, mas a gente analisando as suas propostas, a gente vê que o senhor, por exemplo, se compromete com 2 UPAs. Então são uma está pronta, né? São 2. Está pronta da Bento. O senhor promete uma para a Zona Norte e uma para o Fragata. Não, a do Fragata seria a da Bento, que ela é considerada do Fragata no projeto inicial. Que ela não está localizada, está na divisa praticamente, mas ela seria ali desde o início focalizada para o Fragata, né, para atender. Então seria uma nova Seria mais uma UPA e colocar aquela em funcionamento enquanto UPA. E esse atendimento infantil, a minha proposta é colocar junto ao novo hospital regional da Universidade Federal de Pelotas, que aí sim tem recursos garantidos e a prefeitura precisa fazer essa cobrança. Porque esse hospital da universidade, ele teria 300 leitos na proposta inicial.
E a grande questão, Vinícius, nossa hoje, é que o pronto-socorro ele não tem uma superlotação, não é essa a questão do pronto-socorro. A questão do pronto-socorro é que as pessoas deveriam ficar 2 ou 3 dias ali, era para ser um momento passageiro e as pessoas acabam ficando internadas nas macas e nos corredores. Com o hospital da universidade, as pessoas, ao invés de ficar nas macas, nos corredores do pronto-socorro, elas vão ir para os leitos do hospital da universidade. Então, é uma coisa gira a outra. Mas na área da saúde, por exemplo, hoje dei uma entrevista na RBS, amanhã sai no Jornal do Almoço, para quem quiser acompanhar, que a gente tem um grande atraso, inclusive, nos exames e nas consultas, tendo em vista a pandemia. Tu vai dizer talvez que não seja possível, mas eu quero abrir pelo menos 5 postos de saúde 24 horas para fazer esses mutirões, porque senão a gente vai ter uma segunda onda de morte aqui na nossa cidade. Teve da pandemia, a gente vai ter por ausência... Seriam novos postos não, ou existentes? Não, que a gente tem abrir pelo menos 5, 24 horas. Eu só queria concluir com o senhor, antes do Jaros passar para a pergunta do eleitor, é porque assim, a gente vê no seu programa, por exemplo, a construção de um novo prédio da UPA. O senhor diz, tá bem, construir o prédio não é mais difícil, individualmente não seja, mas aí tem a construção de um novo prédio da UPA, a construção de um centro administrativo, que o senhor estima em 6 milhões, o subsídio às empresas do transporte, mais um programa de microcrédito para pequenos empreendedores, enfim, Bolsa Família. O Bolsa Família, o complemento do Bolsa Família, enfim, é uma série de programas que demandam recursos públicos e que estão todos dentro de um intervalo que, vamos lá, que o senhor não cumpra no primeiro ano, mas que estão no intervalo de 4 anos. É algo que drena, digamos assim, as contas públicas. Óbvio que todo mundo gostaria de ver isso realizado, mas como realizar isso, tantos projetos ao mesmo tempo que demandam tantos recursos? Cada um individualmente pode não ser, mas todos juntos, como o senhor promete, há de convir que demanda muito recurso público, né? Não, o que remete à primeira pergunta que eu fiz para o senhor. Exato. Né? Não, com certeza, eu concordo com vocês. Só como eu falei, nosso orçamento da Prefeitura de Pelotas hoje é 1 bilhão e 400 milhões de reais. Só para dar um exemplo, vai entrar no meu horário eleitoral aí na próxima semana. Nós temos a questão dos parquímetros aqui em Pelotas. Os parquímetros arrecadam de moedinha em moedinha ali no cofrinho do parquímetro 4 milhões de reais todos os anos, aproximadamente. 26% apenas fica em Pelotas. 3 milhões de reais vão diretamente lá para Recife, onde mora o dono da empresa Sertel. Ou seja, é esse tipo de contrato que, por eu não ter o rabo preso com ninguém, eu não dever favor para ir uma tropa de 10 partidos, eu tenho condições de revisar esses contratos. Pelotas tem uma dívida imensa, que até foi pauta aqui dos outros debates, por exemplo, com a CE. A CE nos cobra uma dívida imensa que a prefeitura paga, renegocia. Todos sabem que hoje o prédio da CE está em cima de uma área da prefeitura, que é um braço morto do canal Santa Bárbara, que passava ali. Eu vou entrar na justiça contra... A CE está nos cobrando na justiça, eu vou entrar contra a CE na justiça, por exemplo, por estar ocupando uma área do município. Ou seja, eu não tenho rabo preso e eu posso fazer esse tipo de cobrança. Eu quero revisar todos os contratos, né, todas as obras que são feitas em Pelotas. Agora a prefeitura vive de maquiagem. A Floriano está sendo asfaltada pela 3ª vez. Qual a necessidade? E eu peguei no flagra a Peraça. Eu estava ali na Floriano e eles fizeram um asfaltamento para toda a equipe de marketing da prefeitura fazer as gravações que estão no horário eleitoral da Paula. O azar deles que eu estava passando bem na hora e pude inclusive filmar. Montaram toda uma cena para fazer a filmagem. A prefeita hoje apresenta uma cidade de Hollywood, uma cidade que não é a realidade das vilas e bairros de Pelotas. Eu quero ser um prefeito sério, um prefeito que tenha condições de romper, inclusive, como eu falei, hoje o gasto que nós temos com lixo, com aterro sanitário é enorme, é milhões de reais, banca todos esses programas, porque tem sacanagem no meio. A gente sabe que tem sacanagem, eu não vou ser leviano e vou trazer aqui em primeira mão também, vou aproveitar e vou falar, como eu tenho liberdade. A Secretaria de Educação fez uma compra agora no meio da pandemia, Zé Ricardo, de 200 mil reais em pregos. 200 mil, 16 toneladas em pregos. Isso é sacanagem. O que a Secretaria de Educação está fazendo com tanto prego? Para que são esses pregos? É esse tipo de gasto desnecessário que eu tenho condições de cobrar. Vou bancar transporte, vou bancar aumento de Bolsa Família, vou construir casa popular junto com a universidade. Cadê a contrapartida dos tijolos das olarias, por exemplo? Eu vou construir casa com isso. Então, assim, é uma série de questões e eu volto a dizer, dinheiro tem. O que falta é vontade política e o que se tem é rabo preso com os grandes empresários da nossa cidade que eu não tenho.
Tony, o Diário Popular foi às ruas e gravou perguntas dos eleitores. Eu peço que tu escolha um número de 1 a 3 para responder ao eleitor. R$2. Olá, tudo bem? Meu nome é Dariel Belé de Oliveira, sou morador aqui do bairro Santos Dumont, pai de 4 crianças, e eu gostaria de saber dos senhores candidatos quais são os seus projetos, quais são os seus planos pela educação aqui da nossa cidade. Boa pergunta do Dariel. Agradecer a pergunta, posso responder já? Sim, por favor. Assim, aos que nos acompanham, no meu ponto de vista, a desigualdade social, que é o grande mal da violência, que é o grande mal da nossa sociedade, ela começa quando uma criança tem vaga na creche e a outra não tem. É ali que começa a desigualdade social. Eu tive a oportunidade da educação mudar minha vida. Eu vim com 13 anos aqui para Pelotas. Antes disso, trabalhei com 10 anos em olaria, lá na cidade do Cristal. Vendi picolé, juntei latinha, tudo para juntar dinheiro para justamente conseguir vir para Pelotas estudar. Eu tinha uma decisão ou de ir para um seminário de padre, que eu queria virar padre, ou de vir para a escola agrícola, mas daí eu conheci o Degraus, ali, eventos, e decidi virar técnico agrícola. Então, assim, eu quero fazer um grande investimento na questão das creches. Hoje em Pelotas, pelos meus dados, faltam em torno de 6.000 vagas nas creches de Pelotas. Só que não é só a questão das vagas. As escolas infantis hoje acabam às 5 horas da tarde. 5 horas vocês precisam pegar o seu filho na escolinha. Qual mãe que solta 5 horas do serviço? Qual pai que solta 5 horas? Então a minha primeira proposta é ampliar esse horário, nem que comece um pouquinho mais tarde, para 6h30, 7 horas da noite, essa vaga na creche, essa creche funcionar um pouquinho mais além. Eu tenho a proposta de construir pelo menos uma, ou construir não, utilizar uma creche como creche noturna para as mães que trabalham à noite, ter a possibilidade de deixarem seus filhos em segurança, mas o nosso grande projeto que vai transformar a nossa cidade são as escolas em tempo integral. Pelotas não tem nenhuma em funcionamento. Cidades pobres do Nordeste, o Maranhão, que é um estado com um dos menores índices de desenvolvimento humano, o estado de Pernambuco, que é administrado pelo PSB, Maranhão pelo PCdoB, tem os maiores índices do IDEB no nosso país, junto com o Ceará. E são estados muito pobres. Eu tive, por exemplo, em Sobral, lá no Ceará, com os índices enormes também no IDEB, que vem aumentando, justamente pela escola em tempo integral. E além disso, eu quero que ela seja em trilíngue. Eu perdi muita oportunidade por não ter inglês. Eu morei um tempo mas tive ali em torno de uns meses na China, por exemplo, e tive muita dificuldade porque não tinham inglês, outras oportunidades também. Então, além do português, eu quero que os alunos nas escolas públicas aprendam o inglês, o francês e o espanhol, outras línguas. Tony, da onde tu vai tirar dinheiro? Eu não vou tirar dinheiro, eu vou usar a Universidade Federal de Pelotas, que tem um centro de línguas exemplar. O nosso centro de letras da Universidade Federal é exemplar. Quero também tornar as escolas mais atrativas, então a minha proposta é de trazer aula de robótica para dentro das escolas, também em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, para a gente desde pequeno despertar essa questão tecnológica dos nossos estudantes, de estimular. Outros estados estão fazendo isso e estão tendo resultados muito bons, né, na forma de tornar a escola mais atrativa. Também quero criar um 14º salário para os professores, porque considero a profissão de professor uma das mais dignas pela dedicação. E hoje o professor ou está com salário atrasado, ou está com dificuldade de aluguel pelo próprio Estado que não recebe, mas eu tenho competência com os professores da rede municipal, então quero criar um 14º salário justamente para valorizar essa categoria, igual a Prefeitura aqui de Rio Grande tem, por exemplo, um 14º salário e uma premiação especial para as escolas que melhorarem a sua nota no IDEB, que essa premiação pode ser um ginásio, pode ser, enfim, uma premiação que a gente possa vir a discutir. O senhor sabe que muitas escolas municipais hoje já oferecem espanhol, já oferecem inglês. E Pelotas já tem escola em turno integral. Pois é, isso que eu ia dizer. Nenhuma, em amplo funcionamento, nenhuma. Sim. Nenhuma. Em amplo funcionamento, com todas as séries iniciais, do início ao fim, da implementação. Inclusive, a Prefeitura começou uma parceria com a universidade que eu ajudei a intermediar, e o secretário, na época, não deu sequência, foi parar lá no Capão do Leão, a parceria com a universidade. Ela tem, até tu me falou antes da entrevista que a tua esposa
é diretora numa escola, talvez seja uma dessas escolas, mas ela está em implementação, deve ter uma ou duas séries, ela não tem todas as séries iniciais. Né? Todos até a 9ª série não existe nenhuma em Pelotas. Pelo menos oficialmente a prefeitura considera Mentira, a escola Mário Meneghetti no Getúlio Vargas como de turno integral. Mentira, ela não é ampla em turno integral, tem algumas séries. Inclusive eu falei para a prefeita no debate da Universidade Federal de Pelotas que não existe nenhuma. Ela que prove, então, ela que mostra um programa dela mostrando todas as séries. Ela está em processo de colocar em tempo integral, mas não é todas as séries iniciais. Eu queria... Não, só para aproveitar que o senhor falou na questão do 14º salário, também é outra coisa que chamou a atenção. O senhor tem um cálculo, uma estimativa de quanto isso também custaria a prefeitura, a implantação de um 14º salário aos professores? E por que somente aos professores, outros servidores públicos? Não tem a questão da isonomia com os outros? Não, até teria a questão da isonomia, só que assim, a gente só vai transformar a nossa sociedade com educação. E a educação ela é feita principalmente pelos professores, que são muito judiados. O professor é a profissão, no meu ponto de vista, que constrói uma sociedade como um todo, que diminui as desigualdades, que dá oportunidades. Então, no momento inicial, eu quero valorizar a carreira do professor, que eu considero uma das profissões mais dignas, e depois, quando a gente melhorar, quando a gente tiver uma retomada plena econômica da nossa cidade, porque eu quero defender o seguinte, Jarbas, do limão a gente pode fazer uma limonada. Se Pelotas acertar na retomada econômica, com a proposta que a gente vem construindo da economia criativa, de liberar crédito, porque o crédito não é dinheiro fora, a gente só vai acelerar a retomada econômica de Pelotas. Pelotas tem condições de se tornar uma das potências do nosso estado, de sair de uma cidade quebrada, com baixa arrecadação, para uma potência, porque a gente tem mão de obra, a gente tem um povo muito batalhador, nós temos a Universidade Federal de Pelotas, Universidade Católica, Instituto Federal, para nos ajudar a pensar. Nós temos um governador da nossa cidade, talvez ele possa ajudar muito nisso, e eu tenho muita articulação em Brasília. Com a oportunidade que eu tive de trabalhar com o Eduardo Campos, eu conheço o Senado, conheço a Câmara, conheço os ministérios e tem muito dinheiro. Basta nós termos um escritório fixo em Brasília, um servidor muito competente para buscar esses recursos, que Pelotas perde muito recursos por falta de projetos, por falta de estar lá nos ministérios buscando soluções. Então, eu quero trabalhar muito isso, o dinheiro lá de Brasília que hoje a gente não tem acesso. Na área da educação ainda, sem deixar de perder essa oportunidade, tu falas ainda em 100% da merenda escolar com alimentos da agricultura familiar. Tá. Qual é a quantidade de alimentos que teriam que ser produzidos para tirar esse projeto do papel, sem que a qualidade que chega ao prato hoje do aluno não seja reduzida e considerando também que muitos dos gêneros produzidos pelos nossos agricultores, eles, como em qualquer lugar do mundo, eles são sazonais, né? Tu nem sempre vai ter o pêssego, tu nem sempre vai ter o tomate, fecha essa fórmula, esse cálculo, porque são toneladas semanais de alimentos que precisariam ser produzidos anualmente. Hoje, Jarbas, nós temos 30% já por lei, pelo que eu conversei com algumas diretoras, até passa, a gente já tem em torno de 40% do alimento oriundo da agricultura familiar. Só que a questão é o seguinte, eu até falei, deu uma certa polêmica num programa de TV, que eu ia tirar a bolacha seca por merenda de verdade, e algumas merendeiras se ofenderam e tal, vieram me procurar. Eu até quero pedir desculpa se talvez a forma que eu coloquei não deixou muito nítido, mas o que eu quis dizer, o meu filho estuda em escola pública, eu acompanhei por diversas vezes, um trabalho sensacional, eu tenho orgulho do meu filho estudar numa escolinha pública, a merenda é de qualidade, as cozinheiras se viram nos 30, assim, tem um trabalho muito digno, mas a gente precisa melhorar algumas coisas. Por exemplo, tem dias que a merenda é bolacha Maria e suco de saquinho. Então eu quero substituir o suco de saquinho por suco natural, eu quero substituir, por exemplo, uma bolacha Maria por algum bolo, alguma coisa produzida com alimento orgânico, alimento oriundo da agricultura familiar. Eu não sei te calcular, até porque a gente não tem uma transparência exata. Porque eu acho que dos anos que mais se comprou merendas, Ricardo, isso eu falo provando. Se alguém duvidar, eu mostro justamente nas licitações. Foi um dos anos que a prefeitura mais adquiriu merenda. Eu vi uma licitação de coxa sobre coxa enorme agora no ano da pandemia. Quem é que está comendo essa merenda? Eles entregaram nas casas dos estudantes de alguns, sim, não vou fazer injustiça. Alguns receberam um kit.
mas foi um dos anos que mais se comprou merenda aqui na nossa cidade no ano de pandemia. Então, assim, se o prefeito tiver coragem, tiver a concepção da segurança alimentar, que eu assinei um termo compromisso com o Sindicato da Alimentação, justamente porque eu entendo que a gente tem que pensar na qualidade da alimentação dos nossos alunos, que já são boas. Eu deixo o meu filho de olho fechado, 10, a Cíntia, até a diretora da escola, toda a equipe, 100%. Mas a gente sempre pode melhorar. E a gente melhorando, porque muitas crianças só têm acesso à alimentação digna na escola. É uma realidade, não é uma realidade do Nordeste. Quem vai no loteamento Ceval, no loteamento Osório, ou lá no fim da linha do Pestana, a gente vê a dificuldade das famílias que dependem da alimentação escolar. Então eu quero reforçar essa alimentação escolar justamente para a gente ter uma qualidade melhor na alimentação das escolas. Não sei se pode ser agora, já a questão política, né? Vamos chegar um pouquinho na Câmara de Vereadores. O senhor eleito prefeito vai ter 21 vereadores para trabalhar, para apresentar projetos, para ver fato positivo, fato negativo e tal. A Câmara de Vereadores de Pelotas, nas últimas administrações, tem sido muito reticente com relação à questão da parceria público-privada, que o senhor disse há pouco não ter nenhuma resistência, desde que feita com transparência, atinja os objetivos propostos. O seu partido PSB, como o senhor também falou, apoiou a atual prefeita na sua eleição. Hoje, o PSB, que tinha eleito 3 vereadores, tem 1. A vereadora Daiane saiu atritada. Foi tirada. Então o senhor reafirma o que eu falei, atritada. E a vereadora Zilda, acredito que por vontade própria, talvez, passou para o PSDB. Como é que o senhor vai trabalhar a relação com a Câmara nessa questão? Vamos pegar a parceria público-privada, que já demonstrou ser contrário ao Legislativo. E só para pegar carona com o Zé, levando em conta também que o seu vice, Renato Abreu, é do Sinsapel, que é frontalmente contra as PPPs, enfim. E ia lá para a Câmara fazer manifestação, exatamente, e xingar e botar dedo em riste dos vereadores lá também. Não, até quero mandar um abraço aí para o nosso vice, Renato Abreu, que tem me ajudado muito na campanha, um cara com conhecimento enorme em toda essa questão de saneamento. Ele se empolgou quando o senhor disse que vai renunciar. Não, mas ele sabe que a gente vai cumprir. E eu, inclusive, sou contra a reeleição. Eu, sendo eleito prefeito, é por 4 anos. Eu não quero me encastelar e ser prefeito. Inclusive, a atual prefeita, eu não vi manifestação pública dela, mas o Eduardo Leite era contra a reeleição, saiu, não entendi porque que ela foi, mas é uma decisão própria dela e tem esse direito, então não quero, mas eu sou contra. A questão das PPPs, o nosso vice também não tem preconceito. Ele tem um certo preconceito com a PPP no saneamento, porque inclusive ele me mostrou uma proposta desenhada pelo próprio Sanep, que nós em torno de 15 anos recuperaria e conseguiria fazer um saneamento nas vilas e bairros de Pelotas muito grande com recursos próprios do Sanep, desde que o Sanep construísse ou botasse em funcionamento novamente uma fábrica de canos e tubos. Então essa é uma das nossas propostas. No saneamento, se tivesse que ter uma PPP, eu não vejo com preconceito nenhum, mas desde que ela seja algo transparente, que não venha uma empresa com cartas marcadas, né? A própria questão do aterro sanitário que foi se desenhado aqui em Pelotas, que a gente foi contra também, já tinha uma empresa destinada, já se sabia, então a gente é muito contra isso, as cartas marcadas. Então a gente não tem problema com parcerias públicos-privadas, desde que não atendam desde que não prejudicam os interesses públicos, né, como a questão da água, como a questão da iluminação pública, que o município tem condições de fazer com recursos próprios. Mas publicidade, parada de ônibus, eu tenho uma outra proposta de parceria público-privada para os nomes das ruas em Pelotas. A gente bota uma empresa para administrar, bota uma publicidade e a gente coloca o nome das ruas em todas as ruas de Pelotas e ainda o município gera uma receita muito grande. Nas paradas de ônibus, como eu falei, publicidade na orla do Laranjal, publicidade nas nossas praças. Tá, mas como é que vai ser a relação com a Câmara? Se eu não falou? É tranquilo, assim, eu vejo com tranquilidade. O PSB nas nossas contas deve eleger 3 ou 4 vereadores, ou seja, a gente já arrancaria com uma boa base política. A esquerda sai fortalecida nessa eleição, acredito que o PT
deve eleger uma boa bancada, o PDT deve eleger uma boa bancada, o PSOL deve eleger uma boa bancada, e os outros partidos a gente tem conversa com todos aí, a não ser com o PSDB hoje aí que não consegue dialogar. Eu tenho certeza que das 11 candidaturas aí, num eventual segundo turno, a prefeita não deve ter o apoio de nenhum, porque não sabe conversar, Zé, se encastelou. Eu tenho tranquilidade de conversar com todos os partidos para a gente montar uma base muito sólida e conseguir executar todos os nossos projetos. O senhor ficou magoado quando foi demitido da prefeitura? Não, eu que pedi para sair. Pediu para sair? O senhor era o secretário do Concede, né? Eu fiquei magoado quando eu fui conversar com a prefeita sobre a taxa da iluminação e ela me ofereceu um cargo para mim voltar e ficar calado. Inclusive eu saí da sala dela naquele momento porque eu não ia me vender por um cargo, até porque questão salarial hoje eu tenho funções em Brasília, então para mim não é um problema. Eu queria trabalhar para mostrar que um jovem pode ter condições e eu achei muito baixo por parte da prefeita ter um vocabulário, como eu ouvi da boca dela, essa troca de cargos, de favores. Mas eu dei os cargos para o partido, mas eu acredito que a administração pública não deve ser feita assim, né? Não pode ser o prefeito se submeter numa troca de favores. Né? Assim como o senhor disse que renuncia o cargo se não conseguir fazer a tarifa do transporte coletivo a R$2 em um mês, vamos botar 6 meses, para lhe dar mais um tempinho para o senhor tentar fazer. Viu, já aumentou o período, era um mês. Era um mês, mas tudo bem. Agora, assim como o senhor disse, isso, o senhor garante hoje, perante o seu eleitor que está nos assistindo aqui, que não fará troca de cargos com vereadores para aprovação de projetos da prefeitura? Olha, eu digo assim, eu não vou montar um governo sozinho. Obviamente que eu vou ouvir os vereadores justamente para a construção de pessoas qualificadas, na elaboração, mas secretário para mim vai cumprir meta, diretor executivo vai cumprir meta. Pode até ter indicação de vereadores, mas se não cumprir a meta, tchau, benção. Então não é um governo meu, vai ser um governo coletivo, com os partidos da base, mas isso não pode se sobrepor a gente ter uma pessoa incompetente num espaço tão importante da prefeitura. E a gente vê hoje muitos secretários incompetentes que não conhecem nada da área, que não têm uma trajetória, que é simplesmente um conchavo político. Isso que eu quero tentar diminuir o máximo na prefeitura para a gente ter eficiência, para sobrar recursos, para não acontecer como aconteceu na Duque de Caxias, que foi uma obra entregue e no outro mês foi toda repicotada, como aconteceu na Deodoro, que foi entregue e foi toda repicotada. É isto que gasta o orçamento da nossa cidade. São as obras mal feitas, como na Praça Coronel Pedro Osório. Em 8 anos nós tivemos 5 reformas na praça, trocou o piso, agora quebrou o piso para botar iluminação. Então isso que gasta o nosso orçamento, Perazzo, são obras com falta de planejamento. Isso a gente vai evitar o máximo possível. A gente precisa ter um corpo técnico muito bom nas secretarias, vou enxugar algumas secretarias. Hoje a gente tem uma secretaria de serviços urbanos que cuidam de ruas que não têm asfalto. Daí a gente tem uma secretaria de obras que cuidam de ruas que têm asfalto. Daí a gente tem ruas que metade são asfaltadas, metade não são. Daí uma secretaria se desloca até lá para cuidar metade da rua e a outra secretaria para cuidar a outra metade da rua. Eu tive na rua 11 do sítio Floresta, que lá é divisa com um monte, enfim, é divisa com uma outra subprefeitura. Eles patrolaram um pedaço da rua e disseram que não podiam seguir o patrulhamento porque era correspondente a outra subprefeitura lá da colônia. Esse tipo de coisa que a gente tem que evitar na prefeitura. Então, eu quero desburocratizar, eu quero simplificar essa relação e através de indicações de vereadores, eu não tenho problema. Se o cara for técnico, for alguém para somar na administração pública, eu não tenho problema nenhum, mas também não vou deixar de demitir alguém que não seja competente, ou alguém que, por exemplo, esteja desviando alguma função da secretaria, que não seja, digamos assim, honesto no sentido de cuidar do bem público. Tony, o Diário Popular também pediu aos candidatos que encaminhassem perguntas e eu preciso que tu escolha um número de 1 a 3 para selecionar. R$2. Candidato ou candidata, qual é o seu plano de governo e o que você fará para dar um norte a esses jovens e crianças da periferia, até mesmo adultos, que estão desamparados no quesito profissão, esporte, arte e inclusão? Algo que resolva de vez essa situação desses jovens e crianças e adultos que estão vulneráveis nos bairros
e subbairros e nas vilas do município de Pelotas. Importante a colocação, posso mostrar aqui, Jarbas. Eu tenho um dos maiores planos de governo, vocês podem acompanhar inclusive no site do Tribunal da Justiça Eleitoral, nosso plano de governo protocolado em cartório com diversas ações. Essa pergunta do Marchand muito boa, porque justamente ele faz uma pergunta e eu, por ser o candidato mais jovem, Peraz, muitas vezes sou descredibilizado. Ah, é um guri, ah, é um jovem de apenas 29 anos, oh, não tem experiência nenhuma. Primeiro que eu tenho experiência, mas isso todo jovem pelotense escuta quando vai procurar o primeiro emprego. Ah, meu querido, tu até é muito bom, mas tu não tem experiência. Ah, tu até é um cara bacana, mas tu nunca passou. Obviamente que a gente precisa ter uma primeira aposta, a gente precisa ter uma primeira experiência. E é isso que eu quero estimular. Eu quero criar um grande programa de primeiro emprego, que as pessoas possam fazer esse primeiro emprego através de uma bolsa junto com a Prefeitura de Pelotas, que seja de R$300, R$400, 2 dias na semana, 1 dia na semana, para justamente dar essa primeira experiência para o nosso jovem pelotense, que muitas vezes não tem oportunidades de emprego. No ano passado, também para quem nos acompanha, os índices de desemprego em Pelotas e a média nacional era em torno de 12%, Jarbas. Na juventude, esse índice era de 24%, ou seja, nós temos uma geração nem, que nem trabalha e nem estuda, lá no ano passado que tinha taxa de desemprego de 24%. Imagina esse ano. Então também no microcrédito, eu tenho uma proposta de dar um pequeno microcrédito de até R$3.000 para jovens e pessoas que queiram criar o seu primeiro negócio. Nós tivemos diversas empresas que quebraram em Pelotas na pandemia, mas nós tivemos diversas empresas que também surgiram com criatividade, trabalhando com teleentrega, com serviços que não eram tão disponibilizados. Então a Prefeitura vai ter um cuidado muito especial com o primeiro emprego, com essa questão da experiência, porque eu não aceito essa desculpa de dizer para um jovem que ele não tem experiência. Então assim, a gente tem um programa de governo, inclusive vou pedir para o meu pessoal da comunicação postar nas minhas redes sociais logo depois do debate ou amanhã de manhã, né, as nossas propostas para a juventude, para a oportunidade de emprego. E é isso, eu sou um jovem, sei do dilema, sofro o preconceito que os nossos jovens sofrem, tanto na cidade quanto no interior, que a gente tem também um índice de desemprego muito grande na colônia de Pelotas. Inclusive quero agradecer o apoio que eu recebi do Paulo Chirame, das indústrias Chirame, um apoiador do futebol colonial, que a gente tem um compromisso imenso com o esporte, tanto colonial quanto amador na nossa cidade. E eu, por ser técnico agrícola, por ter cursado o curso de agronomia, tenho um compromisso enorme com a nossa zona rural, que também é pujante e que pede muito pouco aos governos. Ela quer estradas e pontes para escoar a produção e para levar os turistas para conhecer as belezas da nossa zona rural. E eu vou ser um parceiro, um prefeito presente na zona rural do nosso município. Candidato, só para não deixar passar, porque a gente tem feito essa pergunta a todos os candidatos que passam aqui, e o senhor falou antes sobre o 14º salário dos professores, mas não, pelo menos para mim não ficou claro, acho que o senhor não chegou a tocar no assunto do piso do magistério. Qual é o seu compromisso com relação ao piso nacional do magistério? É uma demanda histórica da categoria aqui em Pelotas, quem recebe porque recorreu à justiça, e todos vão recorrendo, mas não há um pagamento espontâneo, digamos, por parte da prefeitura. O senhor assumindo, como é que o senhor vai lidar com a questão do pagamento do piso? Diálogo. O governo do PSDB, isso a nível estadual e municipal, eles criaram uma coisa nas cabeças das pessoas de dizer que o funcionário público não trabalha, que a gente precisa enxugar o Estado porque a máquina pública tem um grande gasto. Eu penso totalmente o contrário, eu quero valorizar os servidores públicos, os professores que têm um compromisso enorme. Quando a gente passa por uma dificuldade, Vinícius, um acidente ou alguma pessoa, o que a gente primeiro pensa? É na SAMU, é nos bombeiros, é na polícia, agora na pandemia é nos servidores da saúde, ou seja, os servidores públicos estão nos momentos que a gente mais precisa, na educação, nas escolas. Então eu tenho um compromisso imenso de diálogo com os sindicatos, de discussão do plano de carreira. Também tem uma demanda muito grande da Guarda Municipal, que não tem um plano de carreira, eu quero discutir. Seria até... não seria correto da minha parte dizer, vou pagar o piso no primeiro ano, eu não sei, eu tenho que estudar, mas o que eu quero fazer, junto com os sindicatos, junto com os servidores, estudar um cronograma. É que nem a questão do saneamento e do tratamento da água, que Pelotas hoje larga lá na Lagoa dos Patos, mais de 70% do nosso esgoto in natura. Vou resolver em um ano? Não vou, é impossível.
Mas se alguém não começar a resolver, não pensar um cronograma, não dar um pontapé inicial, a gente nunca vai resolver. Eu tenho um compromisso de ouvir, de diálogo. Meu pai é motorista de ambulância, meu vice é servidor público, minha mãe é servidora pública, o KVG, que foi a escola que eu estudei, transformou a minha vida, é uma escola pública, a Universidade Federal que eu estudei é uma universidade pública, então eu sei da possibilidade, sei, vamos dizer assim, da grandiosidade dos servidores públicos e com certeza eu vou ter um compromisso muito forte. Eu vou romper essa história que o PSDB criou no imaginário das pessoas que servidor público não trabalha. Eu quero mudar um pouco de assunto aqui. Eu tentei encontrar mais dados sobre uma proposta no seu programa, mas não encontrei. O senhor fala sobre fim da tração animal, fim das charretes, das carroças. De que maneira fazer isso, sendo que já se tentou e até agora não se conseguiu. Não só Pelotas, mas é uma grande dificuldade de muitos municípios que se lançam nessa iniciativa. É um tema bem espinhento, um tema que eu vou ter que confessar que eu mudei de opinião durante a campanha. Não que eu mudei de opinião. A grande questão da tração animal hoje é que a prefeitura não tem nenhum tipo de fiscalização, só aprende o cavalo que está magro, que está abandonado. Mas, por exemplo, não tem nenhum tipo de liberação de ter um médico veterinário acompanhando, por exemplo, essas famílias que hoje dependem da tração animal. A questão dos próprios carroceiros, eu puxei a orelha deles no sentido que a gente vê muitas crianças hoje pilotando a charrete, animais mal cuidados, que inclusive vítimas de maus tratos muitas vezes, mas a grande maioria dos charreteiros não tem essa tradição de judiar do cavalo ou até mesmo de ter crianças. Ou seja, os maus exemplos acabam apagando pelos bons exemplos, né? Os bons exemplos acabam sofrendo pelos maus exemplos. No início da nossa campanha, através da proposta da Marisa, que é a minha candidata a vereadora da pauta animal, ela, Tony, eu preciso que a tração animal, me explicou a situação, eu concordo, mas assim, Jarbas, no momento que a gente vive de pandemia, de exclusão social, que muitas famílias inclusive dependem da reciclagem para sobreviver, eu não tenho como fazer isso no primeiro ano de governo. Eu não tenho como fazer simplesmente de cortar, porque eu não tenho um formato exemplar. A prefeitura tentou colocar isso. Eu até seria um sonho que eu pudesse dar um carro, que eu pudesse dar um caminhão no lugar da charrete para essas famílias, mas a gente sabe das dificuldades da prefeitura e isso eu não tenho como fazer de arranque. Assim, não tem como fazer, porque muitas famílias, e eu tive a oportunidade de conhecer, eu não sabia que eram tantas famílias que dependiam da tração animal, mas eu tenho como fiscalizar, eu tenho como conceder milho para esses animais terem acesso através de parcerias com a Faculdade de Agronomia, com o próprio KVG, que tem uma produção muito grande de milho, de ter também um trabalho social para esses animais não ser vítimas de maus tratos. E também pensar um cronograma junto com a causa animal, mas até é importante tu ter entrado nesse assunto. Tem um modelo da causa animal lá de Campinas, que é a SAMU Animal, que custa muito pouco, é um médico veterinário e uma ambulância. Eu quero implementar em Pelotas a SAMU Animal. A prefeitura tem um convênio com o Hospital Escola da Universidade para tratamento de animais que são atropelados, só que esses animais não têm como chegar lá. Já conversei com o reitor Pedro Alau para a gente ampliar esse convênio, a universidade é totalmente a favor. Enfim, a gente tem uma série de propostas, inclusive das castrações que foram paralisadas aqui no município por um grande número de meses. Eu quero retomar essas castrações e eu tenho um compromisso enorme com a causa animal. Assim, sou um defensor, estão até me criticando, Tony, mas tu está falando da causa animal e não fala da saúde das pessoas. Mas a saúde tem recursos, é questão de gestão. A questão dos animais é uma prioridade, porque os animais também são parte das nossas famílias. É inaceitável a gente ver um animal vítima de maus tratos, e Pelotas, Jarbas, tem uma rede de protetoras muito grandes. A Marisa eu conheci aí também num resgate de animal, que eu tive a oportunidade de conhecer ela, e que faz um trabalho assim, são pessoas iluminadas. A Marisa, ela tem um salário elevado, que o marido dela tem um alto poder aquisitivo, ela me relatando que ela gasta em torno de 8, 10 mil por mês bancando os resgates que a prefeitura poderia estar fazendo. Então, eu tenho um compromisso enorme com a pauta animal. A questão da tração animal é uma vontade política minha, mas tendo em vista a pandemia, eu não tenho como fazer isso no primeiro ano de governo. Eu vou resgatar um termo que eu usei com outro candidato aqui com o senhor, em função do muito que o senhor falou. Assim, eu vejo muito no que o senhor fala uma UFPEL dependência. Parece que o UFPEL também, nessa campanha especificamente,
se tornou interessante para todos os candidatos Sim, se agarrar na UFPEL, que ela tem a solução para muitos problemas. Só que a UFPEL, ok, ela realmente é incontestável o papel dela na sociedade pelotense, assim, mas o UFPEL também é uma coisa e prefeitura é outra coisa, assim, né? Poderia comentar um pouco isso? É uma coisa, Jarbas, porque hoje a prefeitura está de costas para a universidade. Toda a questão econômica da cidade hoje, no moldes que a gente vive, questão de comércio, de aluguéis, hoje que a gente tem uma UFPEL dependência porque a gente vive de comércio e vive de aluguéis a nossa cidade, o nosso centro. Agora mesmo na pandemia a gente vê a ausência dos estudantes. O que eu quero utilizar é o capital político da universidade, é o capital de mão de obra. Imagina 30 mil estudantes estagiando, não, 30 mil não, são 20 mil porque 10 são do ensino à distância. Imagina 20 mil estudantes da universidade estagiando hoje nos postos de saúde, nas escolas em tempo integral, no hospital veterinário. Então, assim, a prefeitura hoje utiliza muito pouco. E não é só o UFPEL, é o IFSUL. Né? A gente não tem, por exemplo, nenhum projeto com curso de edificações para a construção das nossas casas populares. Nós temos um convênio com as olarias que disponibilizam tijolo para a prefeitura. Qual é a dificuldade da prefeitura entrar com cimento e os alunos de edificações aprender na prática fazendo as casas populares? Qual é a dificuldade do aluno da agronomia, por exemplo, aprender fazendo uma horta dentro de uma escola? Então, assim, eu quero ser uma UFPEL dependência no sentido positivo, de usar tudo que a nossa universidade tem, porque santo de casa não faz milagre. A universidade foi referência internacional na pesquisa do Covid, foi referência nacional, mas aqui em Pelotas a prefeita preferiu não ouvir, tentou agradar o CDL, tentou agradar depois a universidade, quando ela se perdeu ali no determinado momento da pandemia, mas eu quero ouvir a universidade, Jarbas, porque é muita mão de obra qualificada, os professores são muito qualificados e a gente não tem esse entendimento. Não é só na questão de depender da universidade, é de utilizar o lado positivo dela, onde ela é referência. Nós temos tempo para mais uma pergunta, tá tranquilo? Então, Tony, por favor, tu tens 3 minutos para dar o teu recado para o nosso eleitor, principalmente que está nos ouvindo. Primeiramente, quero agradecer a equipe do Diário Popular, toda a equipe aqui que está nos bastidores aqui, possibilitando esse diálogo, essa conversa. E eu quero me dirigir a você, eleitor, que talvez esteja indeciso, que esteja conhecendo os candidatos a prefeito e prefeita da nossa cidade. Eu quero representar a mudança nessas eleições, eu quero representar o cuidado com as vilas, com os bairros, com as pessoas que mais precisam. A gente vive uma polarização enorme no nosso país. Eu, enquanto prefeito, vou precisar conversar com quem quer que seja, independente de questões ideológicas, para buscar recursos, buscar investimentos para a nossa cidade. A nossa cidade já foi referência nacional em várias questões. Eu quero retomar essa nossa liderança a nível de estado, porque é uma cidade polo regional, uma cidade que está muito bem localizada, perto de um dos maiores portos do nosso país, uma cidade que tem, como eu falei, grandes bens, que são as nossas instituições de ensino, que produzem muita mão de obra qualificada e que, infelizmente, por força de ausência de políticas públicas, precisam procurar outras cidades para fazer investimento, para montar o seu negócio. Eu quero que o jovem pelotense tenha a possibilidade de ficar aqui na nossa cidade. Mas para isso a gente precisa adotar a economia criativa como estratégia de desenvolvimento. Nós temos a questão do turismo, que nós podemos potencializar enormemente nessa retomada econômica. Nós temos a questão do nosso parque tecnológico, que eu quero ampliar muito os investimentos e o compromisso com esse parque tecnológico, para que ele possa ser um celeiro de empresas pelotenses voltadas à tecnologia, à nova indústria que tem muito valor agregado. Eu quero também ser uma voz de esperança para as pessoas que estão abandonadas nas vilas e nos bairros da nossa cidade. A gente vê uma cidade maquiada, montada, que parece mais um estúdio de Hollywood, mas que não representa a verdadeira Pelotas, que ou está comendo poeira ou que está com o pé no barro. Eu quero representar a esperança para as mães que não têm onde deixar seus filhos para poderem trabalhar. Eu quero representar a esperança para as pessoas que passam por dificuldades hoje e que estão em situação de moradia de rua ou que têm uma casa muito imprópria para moradia.
né? Inclusive também para finalizar, dizer que agora na pandemia todo mundo disse fique em casa, mas eu quero lembrar a todos vocês que nós temos 2.000 residências em Pelotas que não tem sequer banheiro. Então, em nome do PSB, do PCdoB, eu quero ser alternativa de mudança no segundo turno. Eu quero ter a oportunidade de debater olho a olho com a prefeita no segundo turno, onde a gente realmente vai ter um debate televisionado pela RBS. Agradeço ao Diário Popular que vai realizar um debate no lugar da RBS e que com certeza a gente vai poder fazer essa conversa olho no olho, franco, de maneira firme, sem ter rabo preso com ninguém. Eu sou o Tony Sec e quero ser a mudança no segundo turno e peço o seu voto de confiança. Muito obrigado a todos e todas. Peço que compartilhem, que me acompanhem nas redes sociais e que com certeza vamos aproveitar essa crise e fazer do Limão uma limonada. Fazer uma cidade muito mais desenvolvida, uma cidade que possa gerar emprego e que possa tornar as nossas vilas e bairros muito mais felizes. Muito obrigado. Só aproveitando o finalzinho agora, quero dizer que amanhã eu vou deixar pronta a capa do dia 1º de fevereiro. Quem vai escrever essa capa do Diário Popular vai ser tu. Tony renuncia ou Tony... Passagem ou Tony, a R$2. Passagem a R$2. Então o Diário Popular está considerando que eu sou um cara que tem chance de chegar no segundo turno e que tem chance de ganhar da prefeita Paula. Nós consideramos que todos podem chegar. Para arrematar, o senhor vai ser o segundo turno com a prefeita Paula, não Pois tem é, o outro senhor está candidato. colocando a prefeita no segundo turno? Não, pela estrutura, pelos 600 cargos de confiança fazendo campanha, provavelmente ela esteja no segundo turno. O Diário Popular agradece a presença do candidato Tony, o 7º dia de entrevistas com os candidatos e convida vocês a amanhã, então, o penúltimo encontro com o candidato Fetter Júnior do PP e na sexta-feira o Dan Barbier do PDT. Muito obrigado e até amanhã.